nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 324 do doquete. E a pergunta: um católico pode criticar a igreja publicamente? E a resposta do doquete: pode justificar-se uma crítica que seja feita a partir de uma atitude de amor e que vise ajudar a igreja no seu processo de conversão. Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis, São Bernardo de Claraval, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco têm feito. Quanto mais alguém se identificar com a igreja, quanto mais incondicionalmente seguir Jesus, tanto mais claramente poderá recordar o Evangelho à igreja e aos seus ministros. Quem critica padres e bispos deve, todavia, ter sempre diante dos olhos que eles se encontram sob uma especial promessa de Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Mas é válido igualmente para eles: ai dos pastores que dispersam e perdem as minhas ovelhas. Jeremias 23:1. Quem, como católico, aceita os pressupostos básicos da igreja, pode, apesar disso, sentir-se confrontado criticamente com posições individuais. São bem-vindos argumentos construtivos, quando são objetivamente fundados e concordam com os valores fundamentais e os princípios da doutrina católica. A Igreja permanece viva através de homens que, a partir de uma profunda e radical simpatia pela Igreja, lidam com a sua real constituição e as suas posições. E o Código de Direito Canônico, no número 375, vai nos falar: os bispos que, por instituição divina, sucedem aos apóstolos, são constituídos pastores na igreja pelo Espírito Santo que lhes foi dado, para serem mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo. Então, essa questão aqui é bem importante e bem atual, porque a gente vê assim, muitas críticas à igreja hoje, de grupos até também que são da igreja, digamos, então a gente vê críticas, na verdade, a padres e a bispos por grupos de dentro da igreja e que lançam na internet. Então, são citados aqui até alguns santos, que fazem, de certo modo, críticas. Não foi críticas à igreja, mas, por exemplo, São Francisco de Assis e o seu modo de viver seu modo de viver foi uma grande crítica, na verdade, ao que a igreja estava vendo naquele momento, mas ele não precisou nem de grande discurso. Ele viveu a pobreza, a vida dele, a ordem que ele fundou foi para justamente viver e que a igreja se voltasse a viver a pobreza. Também em Santa Catarina de Sena, quando percebeu toda aquela divisão que estava acontecendo na igreja, saída do Papa de Roma, vivendo lá na França, então toda aquela questão, Santa Catarina de Sena começou a escrever cartas ao Papa, mas foi direcionada a ele, diretamente a ele, falando que Deus estava inspirando o coração dela. Então, mas fez todos esses santos que fizeram por profundo amor à igreja. O Papa, como foi citado aqui em Bento XVI, Papa Francisco, sentindo a necessidade de reformar a igreja, assim como grandes santos que reformaram não só a igreja, mas as suas próprias ordens religiosas. A igreja tem que passar por esses momentos de renovação, e a renovação acontece muitas vezes com a crítica do que estava acontecendo antes. Mas, como disse, é uma coisa profundamente de amor e profundamente desejo de transformar aquela realidade com base centrado na palavra de Deus e na tradição da igreja, na doutrina. Então, é o que a gente percebe isso. Então, fruto é um fruto de fato de conversão. O que muitas vezes a gente vê hoje também é que falta a caridade, A frase de Santo Agostinho diz: olha, no essencial a unidade, no secundário a liberdade e em tudo o amor e a caridade. Então, que às vezes a gente percebe nessas críticas que a gente vê na internet é a falta de caridade, vai investigar a vida da pessoa, o que ela está fazendo, expõe na internet, expõe problemas da nossa igreja na internet para outras pessoas que não são
nem pessoas de fé, só serve para justamente as pessoas mostrarem, olha, né, fazendo crítica à igreja, olha como a igreja é dividida, sabe? E também o fruto que a gente está vendo é a divisão, o fruto que a gente está vendo é essas pessoas lançando o povo contra os nossos bispos, o povo lançando o povo contra, tendo até muitas vezes alguns com ódio à CNBB, né? Como se a CNBB não fosse um órgão colegiado dos nossos bispos do Brasil. Então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com essas críticas que a gente fica passando para outras pessoas. A gente sabe que muitas vezes essas críticas, essas como se chama hoje em dia, né? Essas tretas, ou seja, essas dissensões, essas brigas, discussões, acabam dando muitas visualizações na internet, muito mais do que as nossas formações que fazemos. Elas dão milhares de visualizações, essas polêmicas. E é o que eles querem, muitas vezes, é visualizações. Então a gente tem que ter cuidado para não estar propagando essas coisas, para não estar jogando o nosso povo contra os nossos pastores, contra os nossos bispos, dividindo a igreja, porque tudo que Satanás quer é justamente dividir. Então temos que sempre ficar atento aos frutos do que está acontecendo. E também, às vezes, a gente não sabe nem quem são essas pessoas, né? Qual é a vivência delas nas suas paróquias ou nas suas comunidades. Então, muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente propaga, e para a gente, né, tá buscando realmente viver a caridade na igreja e não falando mal dos nossos pastores. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão.